dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar as nossas atividades do dia de hoje, né? Então eu vou pedir a todos vocês que se sentem confortavelmente e vamos fechar os olhos. Vamos elevar o pensamento ao nosso Pai Maior, agradecer pela semana que tivemos, pela força que tivemos para levantar todos os dias de manhã, pela coragem para enfrentar os desafios da semana, com a ajuda dos nossos mentores, nossos protetores. Vamos pedir ao nosso Pai que não permita de forma alguma que a fé falte nos nossos dias ou que ela seja abalada por algum motivo. Que consigamos ter sempre bons pensamentos, mesmo diante das dificuldades, que possamos superar os obstáculos do dia com sabedoria e amor ao próximo, e que nossas energias sejam equilibradas para mais uma semana de muito trabalho e muita coragem. Que os mentores da casa auxiliem o nosso amigo que fará o Evangelho no dia de hoje, para que as palavras venham com sabedoria, de fácil entendimento, assimilação por todos nós. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje nós estamos, como nós viemos fazendo nos últimos domingos, refletindo um pouco sobre a parte das leis aqui no Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6º, que é Lei de Destruição. É um capítulo bastante extenso, que por si só já dão horas e horas de conversa, mas a gente vai tentar falar um pouquinho sobre ele dentro desse tempo curto que nós temos hoje, Lei de destruição é uma lei bastante interessante, um assunto bastante interessante e pertinente aos dias de hoje, a gente falar sobre destruição. Mas para que a gente possa entender um pouquinho, sobre lei de destruição, é melhor que a gente observe o todo, o macro, Hoje a ciência, nos propõe, nos oferta, a possibilidade da gente conhecer a vastidão do universo, Nós temos em órbita aí satélites tipo Hubble, e outros mais modernos, que são telescópios que conseguem visualizar, os confins do nosso universo, Cada vez mais a gente observa, cada vez mais a gente tem capacidade de ver e entender o mecanismo, do nosso universo, da criação. E nessas imagens, que são belíssimas, nós conseguimos ver, identificar estrelas, muito maiores do que o nosso Sol, que depois dos seus bilhões de anos de vida implodem, no seu processo natural, no seu encerramento da sua existência. Nós vimos também estrelas, sendo absorvidas por buracos negros, juntamente com seus sistemas orbitários, satélites, e tudo mais. Tudo isso a gente vê, e tudo isso deixa muito claro para a gente a constante obra, a constante modificação, o constante aprimoramento do próprio universo. No mesmo lugar em que se implode uma estrela, se destrói um sistema, se forma uma nebulosa através daquela poeira cósmica que sobra ali, e essa poeira cósmica se condensa, se transforma e se cria uma nova estrela, se surge um novo planeta, surge uma nova galáxia, e as coisas vão crescendo naturalmente, E a gente vai observando aqui de longe, pequenininho, a grandeza da obra da criação e as suas transformações. Isso deixa muito claro para nós que nada que é material é feito para que dure eternamente. Tudo que é matéria, em determinado momento, vai ser transformado,
vai ser refeito, vai ser destruída daquela forma e uma nova forma vai surgir daquele mesmo princípio. Que nem a gente falou agora há pouco, né? Uma estrela se desfaz, né? Se implode, mas da poeira daquela estrela surge outra estrela em outro momento, com outros planetas, com outra órbita, com outra situação, gerando um novo cenário, né? Isso tudo foi feito com o mesmo material, né? E aí a obra se transforma, se modifica de uma forma melhor, né? Então, ou seja, tudo é cíclico. A gente vê isso no universo. A natureza mostra isso aqui para a gente no nosso planeta. Então, saindo dessa escala macro do universo e trazendo para o nosso planeta, a gente vê a mesma coisa na natureza. Nós temos, por exemplo, regiões, que nem o nosso Cerrado, né? Onde, de uma forma ou outra, né, se alagam todos os anos, né? O Pantanal, né? A vida fica submersa, depois refloresce tudo de novo. Incêndios surgem, né, de forma espontânea através de tempestades, de raios, né? Vastidões de quilômetros são queimados, né? A vida ali é destruída. Para quê? Para recomeçar, rebrotar, ressurgir. E aí ela vem mais forte, né? Ela vem aprimorada, ela se prepara, ela vence seus obstáculos, né? Isso a natureza mostra para a gente todos os dias, né? De forma muito clara. E a mesma coisa serve, se a gente for diminuindo, para o micro, que seríamos nós mesmos, né? Nós também podemos destruir as nossas estruturas mentais, os nossos preconceitos, os nossos paradigmas, a forma como nós éramos e transformarmos em algo novo. Tudo isso passa pela lei de destruição. E é exatamente isso que é a lei de destruição. O mais interessante nessas leis divinas é que elas funcionam exatamente da mesma forma, né? Tanto para o universo no todo, quanto para o micro nosso, individual. Não existe diferença, não existe dois pesos, duas medidas, não existe desbalanço nem interesse. Ela segue exatamente o mesmo princípio. E que princípio é esse, basicamente? Tudo cresce e progride pelo seu próprio esforço, lei do progresso. Né? Nós desenvolvemos, crescemos, seja matéria, tudo evolui pelo próprio progresso, pelo próprio esforço. E às vezes, conforme a gente atinge um determinado estágio de crescimento, um determinado estágio de consciência, a gente percebe que para fazer uma mudança maior é necessário que a gente desfaça a construção anterior. E aí entra em cena o arquiteto aí, que é a lei da destruição. Aquilo é destruído. Como numa grande cidade, por exemplo, que vai crescendo, né? Chega um momento que a gente vai ter que derrubar velhos prédios, a gente vai ter que abrir novas avenidas, novos anéis, né? Porque a cidade precisa crescer. E ela precisa crescer de uma forma melhor, mais organizada, né? Ela precisa dar condições para os seus habitantes de uma forma melhor. Então a gente não faz isso na matéria, a mesma coisa acontece conosco no individual. A gente modifica nossos pensamentos, a gente modifica as nossas condutas a partir do momento que a gente tem o nosso entendimento e a gente desfaz aquilo que éramos para transformar algo em novo. Lei de destruição agindo. Então a lei de destruição, como a gente vê assim, né, a princípio o nome destruição a gente assusta, né? E a gente logo associa catástrofes, desgraças, né, problemas maiores. Mas na verdade não, né? Quando a gente reforma a nossa casa, por exemplo, a gente derruba uma parede, a gente quebra alguma coisa, a gente não quebra com esse sentimento negativo, né? A gente faz isso já pensando no resultado positivo que vai ser o término da obra, né? Aí a gente encara aquilo com leveza, felicidade, até estamos mudando, né? Finalmente hoje nós começamos a nossa obra de mudança e a gente sabe que ali vai ficar algo melhor do que era, né? Aí a gente derruba uma parede, amplia o cômodo, cresce, né? Agora esse processo todo, houve sujeira, houve entulho, né? Houve esforço, houve suor, né? Houve desgaste, né? Houve entrega, né?
Isso tudo pesa na gente, mas é um processo natural. Se a gente não fizer, a gente vai continuar ali na casinha pequena, né, incomodado porque a casa está pequena, sabendo que a gente poderia fazer algo mais, né, fazer algo melhor. E essa situação de incômodo vai crescendo, crescendo, até que um dia a gente vai tomar coragem e iniciar o nosso processo de reforma, né? A gente faz isso com a nossa casa, a gente faz isso com a nossa mente, a gente faz isso conosco, e o planeta também faz com ele mesmo, o universo também faz com ele mesmo, dentro dos seus cronogramas. Toda a matéria física, ela tem um prazo de validade, né? Ela tem um momento, que esse momento prediz, né? Ou seja, é vinculado com aquilo que você precisa, com a sua utilidade. Ou seja, por exemplo, um sol, uma estrela, né? Ela surge e ela vai ter sua vida útil, seus bilhões de anos, e dentro desses bilhões ela vai ter um propósito. Aquele propósito é específico, mas quando aquilo foi atingido, quando aquilo foi completo, ele precisa ser transformado. Então nada se perde, vai ser transformado. Aquela estrela vai implodir, vai deixar de existir, o que sobrou dela, né, a essência dela se transforma e algo novo vai surgir, melhor do que o anterior. E esse melhor é fato, porque, como temos na lei do progresso, tudo evolui constantemente, nada retrocede, nada regride. Então, ou seja, não haveria como ser criado algo que fosse pior do que aquilo que já existia. Então, se uma vez a lei da destruição agiu, algo melhor foi criado. A gente pode não entender, ou a gente pode se sentir prejudicado, tudo bem? Pela situação, mas na verdade, né, a lei do progresso está agindo juntamente com a lei da destruição para que algo melhor surja naquele lugar, naquele espaço, e as coisas fluem nesse sentido. Aí quando a gente observa a lei de destruição e traz principalmente para os nossos dias de hoje, né, a gente fica intrigado, né? Por que vem esses flagelos, né? Doenças, né? Que nem agora essa questão pandêmica, né? Toda essa situação, né? Por que isso? Deus nos castiga, né? A gente tem esse pensamento errôneo ainda que a gente carrega lá das nossas existências da Idade Antiga, né? Onde nós acreditávamos no politeísmo, vários deuses, e colocávamos as nossas características humanas nos deuses, né? Achávamos que os deuses se ofendiam, né? Precisavam de agrados e se vingavam, né? Quando estavam ofendidos, né? Era o nosso entendimento primitivo sobre a religiosidade, e isso a gente ainda traz no nosso inconsciente. Por isso a gente ainda às vezes acredita que Deus está nos castigando, mas Deus não castiga ninguém. É todo um processo de reconstrução para que a gente possa ser melhor. E aí quando a gente observa isso no nosso mundo, a gente fala, né, mas a gente está crescendo, a humanidade vai evoluindo, né, e de fato vai evoluindo. Se você olhar, né, na época do Cristo, só ter título de curiosidade mesmo, né, vocês sabem quantos habitantes tinham no planeta na época do Cristo encarnados, né? De acordo com as pesquisas, éramos em torno de 250 milhões de pessoas em todo o planeta. É um pouquinho mais que a população hoje do Brasil. E isso eram os habitantes encarnados em todo o orbe, no ano 1. Né? Aí você fala 250 mil. Né? Foi assim por muito tempo. Por volta do ano 1600, a gente conseguiu bater a casa dos 500 mil habitantes, 500 milhões. Né? A gente foi ter 1 bilhão de habitantes em 1850. Aí de 1850 para cá, a gente pulou para 8 bilhões. Né? A gente ficou 8 vezes mais. Né? Aí você vê assim, né? A humanidade crescendo. O que acontece? Conforme a gente vai evoluindo cientificamente, a gente descobre as razões, né, da morte, né, do encerramento da vida física, né? E a vida física, ela se encerra, mas o espírito não, mas a vida física sim, e a vida física acaba se encerrando por doenças, acaba se encerrando por desnutrição, acaba se encerrando por N fatores, né?
Quando a gente coloca soluções para esses fatores, né, o tempo da nossa vida encarnado se estende, né? Por exemplo, no ano 1 até mais ou menos a Idade Média, a expectativa média de vida era 30 anos, né? Então eu já estaria fazendo hora extra há muito tempo, né? Se estivesse naquela época. Aí você fala 30 anos, 35, né? O Cristo morreu com 33, né? Então, aí a gente vai olhar aqui, em 1940, aqui no Brasil, a expectativa média era 60 anos. Só 2% da população passava de 60 anos. 2%. É muito pouca gente. Claro. Específico, não. Na verdade, até a idade dos 33 anos é assim, aproximado. Ninguém tem uma certeza exata de quantos anos tinha o Cristo quando ele desencarnou ali na cruz. Porque, na verdade, não existe um registro exato do seu nascimento. A gente calcula com base na descrição histórica dos períodos, né? Como nós sabemos que ele nasceu no período em que o governador da Galileia era Pilatos, então a gente sabe mais ou menos qual foi o período que ele estava no comando, e a gente consegue traçar uma estimativa, mas precisão, se ele foi 33, 31 ou 35, a gente não vai ter, né? O que importa é o conteúdo mesmo. Agora a idade exata não, então não existe cabalismo em cima do número e tal, né? Não, isso aí não existe. Aconteceu e a gente estima, né? Aí o que acontece, voltando ao tema, por que eu estou falando isso? Porque eu estou mostrando que conforme o nosso intelecto foi sendo desenvolvido, da humanidade, nós aprendemos a medicina, nós desenvolvemos técnicas de higiene, saúde, nós fomos melhorando a forma como nós vivemos e, consequentemente, nossas vidas encarnado se alongaram. Mas todo é cíclico, todo encarnado precisa desencarnar, né? E aí, quando nós acumulamos, né, no nosso planeta, nós também consumimos em excesso os recursos que o nosso planeta nos oferece, N desequilíbrios nós causamos, né? E a natureza, o planeta, que também é vivo, né, também evolui, ele também se adapta. E aí surgem essas adaptações. Por quê? Porque nós precisamos ter, né, uma razão para o nosso desencarne também, né? Nós não vamos viver eternamente, por mais que a gente descubra, né, mantenha nosso instinto de preservação que vem contra o nosso instinto, né, de crescimento. A preservação tenta manter a gente, nós carregamos esse instinto desde as eras primárias, instinto de preservação. E esse instinto de preservação, ele faz com que você procure ser você da forma como você é para sempre. Por quê? Porque conhece. Ele sabe, ele está estruturado, então ele te mantém naquele quadradinho que você está, que é a que a gente chama de zona do conforto, né? Naquela zona do conforto. Por quê? Porque ali você sabe tudo que está acontecendo, para você está muito bom. Só que nós precisamos crescer, e para crescer a gente precisa romper, a gente precisa dar um passo a mais, dar um passo além. Esse é o desafio das nossas encarnações. Nós encarnamos justamente para adquirir algo a mais, para aprender algo mais, para nos tornarmos um pouquinho melhor e gradativamente galgando os nossos degraus ali na nossa escada evolutiva. Encarnamos quantas vezes forem necessários, até que a gente consiga atingir o nosso patamar objetivo. E isso vai acontecer sempre. Agora, os desencarnes vão vir naturalmente. Eu posso desencarnar, ter a minha vida abreviada, por exemplo, a exaustão da minha compleição física, ou seja, eu posso morrer com meus 80, 90, 100, 110, 115, quem sabe, né? Como eu posso adoecer, como eu posso morrer num acidente, como eu posso ser vitimado, né, num cataclisma, N razões. Quem determina a validade das nossas existências, né, é a espiritualidade superior, porque eles sabem exatamente o que nós nos comprometemos a fazer, crescer e aprender. Então, quando a gente realmente atingir
aquele propósito que tínhamos aqui, o nosso propósito aqui se encerra. E se ele se encerra, a gente retorna. Retorna para quê? Para se preparar, para aprender mais e voltar de novo. E assim nós vamos indo sucessivamente, né? Cada vez mais. Então, se isso acontece, é natural que o planeta desenvolva formas, né? Assim como os vírus, assim como os cataclismas, os maremotos, né? Ali a gente viu recentemente ali nas Filipinas, né? Uma fração de minutos, 300 mil pessoas foram ceifadas de uma só vez, né? No Japão, mais recente, né? Teve um terremoto e nós tivemos a mesma situação lá em Fukushima, né? E assim vai. O planeta cria, as coisas acontecem. E a destruição faz parte do processo, porque a gente não pode ficar cristalizado e condensado da mesma forma para sempre. Quando a gente constrói algo, uma construção, naquele momento a gente faz com que ela seja o melhor que ela possa ser naquele momento. A gente dedica nossos esforços, a gente dedica nossos materiais para que aquilo dure o máximo possível. Mas, com o passar do tempo, novas tecnologias são desenvolvidas, novos entendimentos são feitos, e a gente percebe que naquele espaço poderia ter algo melhor, e a gente vai destruir então aquele velho para reconstruir algo melhor. A gente vai fazer isso conosco. Cada vez que a gente encarna, nossa mente é apagada, nossas memórias são apagadas, não é? Por quê? Para que a gente possa construir algo novo. E nós somos algo novo baseado em tudo aquilo que a gente já aprendeu, já viveu lá atrás. São os nossos instintos, a nossa índole, né? Aí você percebe logo, né? A pessoa desde pequenininho tem uma índole boa, é pacata, tem uma índole mais agressiva, tem uma índole mais rebelde. A gente percebe, ninguém ensinou isso para aqueles pequeninos que estão vindo, né? Eles estão só demonstrando aquilo que eles já têm. Agora, essa nova existência, baseada no apagamento da memória, no esquecimento, é terreno fértil para uma construção nova, né? Então aquela personalidade antiga foi destruída, né, para que nascesse uma nova, né, e em cima do alicerce que aquela lá proporcionou. E aí você vai ter um novo crescendo. E esse novo é necessariamente melhor do que o anterior. Ele vai estar crescendo, nós crescemos, né, sob a orientação dos nossos pais, né? Nós tivemos acesso à informação melhor do que há 100 anos atrás. Nós tivemos influências melhores do que há 1000 anos atrás, e assim nós vamos galgando algo novo, melhor, naturalmente. Então, se você for ver, o processo, a lei da destruição, ela age em tudo, o tempo todo, constantemente. Mesmo no nosso organismo, né? As nossas células são renovadas a cada 3, 4 anos, praticamente todo o nosso organismo é refeito, né? E essas células vão crescendo, se multiplicando, aquele velho vai sendo destruído, novo vai sendo feito, e a gente vai avançando, né? Crescendo naturalmente por conta desse processo. Então, o processo do progresso, do crescimento, do desenvolvimento, ele é associado ao processo da destruição. Aí vem uma parte interessante desse capítulo, a gente vai abordar um pouquinho sobre, né, guerras, assassino, crueldade, duelo e a pena de morte, né? Então, cada um desses temas dá uma palestra inteira, né? Então, mas vamos lá. Primeiro, a gente precisa fazer uma divisão muito importante. As leis divinas, elas regem tudo. As leis terrenas, elas são nossas. As leis divinas, elas são criadas por Deus, né, para que dê uma organização para o tudo. Ela não privilegia ninguém, não favorece ninguém, não tem nenhum tipo de interesse, a não ser o desenvolvimento pleno de tudo e todos. As leis terrenas já não são bem assim. As leis terrenas, elas são feitas por nós, de acordo com os nossos interesses, as nossas vontades, no nosso momento. Então, quem tem o privilégio, né, de redigir uma lei, escreve aquela lei que atende aos seus próprios interesses. Então, a humanidade teve diversas leis diferentes, né? Por exemplo, no Império Romano, na lei romana,
um cavalo valia muito mais do que uma vida. Então, ou seja, se eu matasse um cavalo de alguém, eu era condenado à morte. Agora, se eu matasse, por exemplo, o escravo de alguém, eu indenizava com algumas moedas. Então, a vida humana valia menos que um cavalo. Era o entendimento da época, a lei da época. Fazer o quê? Éramos nós. Hoje as coisas já são diferentes. Então, quando a gente fala em guerras, guerra, por exemplo, não é uma ideia divina. Não é uma ideia de Deus, é uma opção nossa, para a nossa ignorância. Então, quando a gente entra num impasse, né, motivado por orgulho, vaidade, egoísmo, a gente acaba entrando em pé de guerra, né? Ou seja, eu não tenho mais argumentos, eu não tenho como demonstrar que a minha vontade, que é só o meu interesse pessoal, valha mais do que a do outro. Então eu apelo para a força, né? Eu apelo para a guerra. E aí a gente tem as guerras. As guerras, elas refletem momentos de tensão da nossa população, ou seja, de nós mesmos. Todo processo que envolve guerras, né, envolvem líderes. E esses líderes refletem nada mais, nada menos que a vontade da maioria, né? Hoje nós estamos em processos democráticos, então nossos líderes, a maioria deles pelo menos, né, são eleitos de acordo com a vontade da maioria. Então ele reflete a vontade da maioria. Não é por acaso que sujeito A ou B está no poder, né? Ele refletiu o interesse da maioria. Pode ser diferente do meu, pode ser diferente do seu, pode, mas a maioria foi compatível. E isso fez com que ele tivesse a popularidade, isso fez com que ele tivesse a intenção. Agora, as decisões que ele toma refletem também da maioria. Antigamente, quando nós não tínhamos esse poder, né, democrático, né, quando éramos, por exemplo, na época do feudalismo, né, você não tinha opção de escolher quem era o seu amo, né, quem era o seu senhor, e se ele entrava ou não em guerra, você não tinha. Mas você tinha a opção de ir embora, né? E você está vivendo num lugar onde as regras não lhe agradam, ou onde as regras são diferentes da sua conduta, você podia pegar suas coisas e migrar, né? E era isso que ganhava, enfraquecia ou fortificava determinada região. Êxodos, por exemplo, nós tivemos o êxodo mais famoso, é o próprio êxodo do judaísmo, né? Quando Moisés conduz os judeus para fora do Egito. Por quê? Porque existe uma discrepância entre o judaísmo e o politeísmo egípcio. Existia conflitos de interesse, existiam conflitos estruturais, então não vai ter uma guerra, é claro, não tem como lutar contra o império, mas você tem a opção de simplesmente ir embora, e eles foram, né? Foram atrás da sua terra prometida. Então nós sempre temos a opção racional para resolver problemas, mas quando a racionalidade é superada pelos nossos instintos, né, o egoísmo principalmente, aí a gente parte para a guerra. Mas isso não é uma lei de destruição divina, é uma opção nossa. Nós, por opção, trilhamos esse caminho. As consequências vão ser para todos, né? As consequências vão gerar aprendizados, sim, através da dor. Como já dizia Chico Xavier, né? Nós aprendemos pelo amor ou pela dor, né? Então, se nós escolhemos este caminho belicoso, tudo bem, vai haver destruição, vai haver choro, vai haver dor, vai haver sangue, mas no fundo nós vamos estar aprendendo. Agora, não fomos nós por opção que estávamos vinculados a esse cenário? Fomos, de certa forma fomentamos, de certa forma vibramos para esse conflito, de certa forma contribuímos, então fazemos parte, né? Agora, a guerra não é uma destruição das leis de destruição causadas pela espiritualidade superior, assim como não é divino a ideia do duelo ou a ideia do assassino. Ninguém tem o direito, ou a pena de morte, de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem o direito de atentar contra o próximo. Isso não é lei de destruição. Isso é lei humana. Nós, pelo nosso raciocínio ainda
medíocre ou pequeno, acreditando que estamos sendo justos, porque nós não temos o cargo de arauto divino, arauto da justiça, não somos, né? Nós somos humanos e falíveis. Dentro da nossa existência, é muito interessante isso, dentro da nossa existência, a nossa consciência trabalha de forma consciente e inconsciente. Quem nunca passou pela seguinte situação? Você tem um problema, seja ele pessoal, financeiro, não importa, profissional, não importa, você tem um problema, ele fica martelando na sua cabeça. Você se envolve com outras coisas, outras atividades, você não está pensando naquele problema, mas de repente, volta e vem a solução, faça assim, faça assado. Aí você fala, nossa, eu vou resolver o meu problema dessa forma. Por que isso aconteceu? Se você não estava pensando nele. Conscientemente você não estava pensando nele, porque você estava focado em outra coisa, mas o seu inconsciente estava ali processando, analisando situações, possibilidades, até que encontrou uma solução possível e lhe apresenta, e a sua mente consciente toma ciência daquilo e fala, nossa, eu tive uma ideia brilhante, eu vou resolver a minha situação, e você vai fazer aquilo, né? Porque seu inconsciente está trabalhando. Então, se seu inconsciente trabalha constantemente em busca de uma solução, significa que cada fração de segundo da sua existência é importante. Porque você pode ter um entendimento, você pode ter uma mudança, você pode ter um complemento das informações em qualquer fração de segundo da sua existência. Então, quem seríamos nós para abreviar a existência de alguém, acreditando que essa pessoa não tem mais conserto, né? Não tem mais serventia na nossa sociedade? Como a gente pode fazer isso? Se de repente ela pode ter um estalo e entender, visualizar ou perceber os equívocos que ela já cometeu. Cristo falava isso sempre, o que importa é daqui para frente. Quando Cristo foi crucificado, tinham 2 ladrões ao lado dele, ele convidou os 2. Por quê? Porque aquele era o momento, isso é um simbolismo que determina isso. Você tem até o último instante da sua existência para tomar decisões, para entender, para escolher que caminho você vai querer seguir. E você faz, né? Você faz. Se nessa existência seus caminhos não forem, suas escolhas não forem as melhores, você vai ter outras oportunidades em outras vidas, mas nesta, você tem até o último instante, na cruz, morrendo, Cristo oferece o caminho para os 2, um aceita, o outro não, né? Por quê? Porque somos nós, isso representa nós mesmos, né? É uma demonstração para nós que a gente pode. Então, se isso pode acontecer a qualquer momento, como é que a gente pode determinar que determinada pessoa viva ou morra, né? Naquele instante, que a gente vê ali no corredor da morte lá nos Estados Unidos, né? Você vai determinar que aquela pessoa encerre sua existência, é difícil demais, né? E se a gente entender ainda mais dentro das leis do Espiritismo, né, a gente observa que somos todos espíritos eternos, que todos os cenários que são criados, as facilidades, dificuldades, inclusive os problemas, são justamente para que a gente possa ter um entendimento melhor para nós mesmos. Como é que a gente vai dizer que alguém foi vítima de alguém, né? Tudo foi mais ou menos planejado para que a gente, como espírito imortal e eterno, aprendesse algo diferente, né? Às vezes nós somos vítimas aqui de preconceitos, né, de discriminações, né, vítimas de abusos, vítimas de tantas situações, mas quem é que está aprendendo no fundo? Nosso espírito, né? Às vezes a gente precisa aprender, como diz Chico Xavier, pela dor, né? Sofrendo, por quê? Porque por bem na teoria está difícil de assimilar, aí a gente tem uma vivência, uma experiência traumática, difícil, dolorida, mas que vai marcar profundamente o nosso espírito, que é eterno e imortal, né? Aí as coisas mudam, a forma de agir muda,
cria-se um novo alicerce para a construção de uma nova personalidade futura. Aí quando essa persona aqui for destruída, né, com o término dessa vivência, dessa encarnação, meu espírito continua e ele carrega essas marcas, carrega esses aprendizados, carrega esses ensinamentos. E aí, a próxima encarnação, eu já vou ter lá no meu inconsciente essa noção, e as coisas vão começando a mudar, e aí vai crescendo, né? Nós vamos interagindo com outros, colocando em prática. Eu falei para vocês há pouco, né, sobre as populações, né, como nós crescemos. Aí você para e pensa, o que está acontecendo? Na época do Cristo, éramos só 250 mil, né, 250 milhões de pessoas encarnadas, 250 milhões de pessoas. Vida curta, pouca gente, poucas experiências. Por quê? Porque a gente ainda não tinha consciência direito. Nós estávamos ainda de forma mais primitiva, adentrando ainda em provas e expiações, éramos mais brutalizados. Então nós não tínhamos entendimento, convivíamos com poucos, tomávamos poucas atitudes, vivenciávamos poucas situações. Hoje em dia somos o inverso, temos mais condições, temos mais conhecimento, porque o nosso espírito já tem muito mais vivência, e aí o que nós temos? 8 bilhões de pessoas encarnadas, proporcionando uma infinidade de relações, de situações, de cenários, de posições que cutucam o nosso íntimo, que provocam o nosso crescimento, provocam a reestruturação das nossas ideias e do nosso pensamento, e aí a coisa segue por esse lado. Então, se você for ver, tudo está crescendo e muito rápido. Aí nós temos essa situação pandêmica que nós vivemos. Muitos aí falam, nossa, né, a humanidade está sendo castigada, né, é um flagelo. Não é, gente. Se a gente observar tudo isso que está acontecendo, é um processo extremamente forte de modificação de fora para dentro. Ou seja, quanto mais força nós fizermos para ficar paralisado ali, achando que já estava tudo bem, tudo muito bom, a natureza vem, a vida vem e empurra a gente para um passo à frente. Cria situações onde a gente vai ter que ficar afastado, onde a gente vai rever nossos conceitos, onde a gente vai abrir mão daquilo que a gente mais gostava, mais prezava, né? Em prol do todo, do tudo, onde nós somos forçados, quer queira ou quer não, né, a prestar atenção no próximo. Por quê? Porque agora a gente tem regras maiores, regras novas de convivência, né? Nós temos que usar máscara, nós temos que nos importar com o outro, o que está acontecendo, como é que está. Nós somos obrigados, de fato, a se preocupar com aquele nosso parente que não tem condições de sair de casa, né? Nós temos que fazer esse serviço para ele. Nós não faríamos isso em condições normais, né? Então, se nós não vamos fazer por bem, né, nós vamos fazer forçado. A vida vai criar esse cenário e vai nos empurrar. Então, nesse processo pandêmico, o que está acontecendo? Uma destruição da nossa vida cotidiana, que era normal até pouco tempo atrás. Ela está se transformando. Nós vamos ter novas rotinas, nós vamos ter novos conceitos, novas ideias e novas formas de interagir, de se relacionar. Tudo isso é um processo de mudança, ou seja, está sendo construído algo novo. Então a gente precisa mudar. A vida faz isso. Se não for por nós mesmos, vai ser por terceiros, vai vir de fora, mas o tempo todo nós estamos modificando. Então as leis de destruição, elas são assim. Agora, um outro ponto aqui que eu deixei de lado para falar aqui separado, porque como a gente falou sobre guerras, sobre pena de morte, até mesmo duelo, né? Duelo entra aqui nessa questão, né, das nossas escolhas, vem a crueldade. A crueldade é um passo à parte, né? Por quê? Porque ela não envolve as leis do homem, ela envolve os nossos interesses. A crueldade, ela está vinculada, né, com o nosso íntimo, né? Aí vem aquela pergunta, mas existem pessoas que realmente se comprazem no mal a ponto de ser cruel, né, maldoso, né, por vontade? Porque às vezes a gente vê assim, o criminoso comete um crime por uma necessidade. Às vezes o cara, para não passar fome, rouba. É um crime, né?
tomou, é um crime, né? Agora, ele foi motivado por uma questão até fisiológica, fome, morrendo, né? Agora, aí quando a pessoa faz uma maldade por livre e espontânea vontade, né? A pessoa cria uma situação para prejudicar alguém por livre e espontânea vontade, como é que a gente enquadra isso, né? Isso faz parte da lei de destruição? Também não, não é lei de destruição. Isso está dentro das leis morais, na classificação da própria pessoa. O que acontece? Conforme a gente vai desenvolvendo o nosso espírito, né, nós vamos aprendendo, nós trazemos ainda dentro de nós os instintos que nós herdamos das eras primitivas. E esses instintos estão aí forte, o instinto da preservação, como já disse, tem o instinto do orgulho, do egoísmo, né, da vaidade, tudo isso está dentro da gente. E às vezes, em determinado processo, em determinado momento, né, do nosso crescimento, nós não sabemos ainda, não temos condições mentais ainda, intelectuais, né, de perceber ou de entender determinadas situações. E a gente trabalha justamente em prol daquilo que a gente acredita ser o melhor para nós. E às vezes, nesse processo de desequilíbrio, existe um desequilíbrio maior, que é onde a pessoa acaba desenvolvendo prazer, né, pelo crime, né? Por exemplo, um psicopata, ele tem prazer em cometer um assassinato, e assassina por quê? Não tem relação nenhuma com a vítima, ele simplesmente vai lá e assassina pelo ato, ele tem prazer naquele ato. Então o que acontece ali é um desequilíbrio da mente do sujeito, baseado principalmente no seu egoísmo, porque ele está praticando aquilo que ele realmente quer fazer, né? Dentro do entendimento distorcido e desequilibrado que aquela mente está proporcionando naquele momento, e aí você tem essa relação do crime. Então, na verdade, quando a gente passa para a crueldade, a gente entra nessas questões da psicopatia e por aí vai, desses desequilíbrios, a gente está lidando com espíritos e mentes que estão presas em instintos primitivos e com um desequilíbrio muito maior, né, no seu grau de entendimento, porque você vê, cientificamente é comprovado, muitas mentes inteligentes são psicopatas, né? E aí você fala, então a inteligência não está associada, né, com o entendimento moral, né? A inteligência não está associada ainda com o entendimento moral, ela vai proporcionar mais para frente, mas naquele momento estava vinculado aos seus instintos e ao desequilíbrio, e aí você entra por esse caminho. Então, não é uma questão, não faz parte das leis da destruição. As leis de destruição, de fato, que são do universo, divinas, elas justamente proporcionam a reconstrução do novo, abre o espaço. É como numa floresta, você tem uma grande árvore que desaba, né? Ela abre uma clareira e naquela clareira abre a possibilidade do crescimento de uma infinidade de novas plantas, de novos espaços, de novas vidas, e vão aproveitar aquele momento e vão surgir, vão melhorar a floresta, vão melhorar a condição daquele ambiente. Isso é a lei divina de destruição, ou seja, é um processo planejado, é um processo onde aquilo é necessário e é com o objetivo de melhorar e trazer novas condições. Então, tudo que é destruição, na visão espírita e divina, é justamente para trazer o bem para nós mesmos, para a nossa coletividade, para o nosso ambiente, para o nosso universo, para tudo, principalmente para nós. Era isso que eu queria trazer para vocês, né, de uma forma sucinta, porque se a gente fosse aprofundar muito, a gente ficaria aqui por muito, muito tempo. Então vamos aproveitar o momento de reflexão. Quer perguntar? Pode perguntar. Certo. E ele fala, acho que foram 4 ondas do mundo, né? 4. E ele falou que nós entramos na quinta onda, mas não é esperança, é esperança. Isso faz sentido? Essa quinta onda seria o quê? Eu não entendi. Não seria mais esperança. Ah, esperança.
Sim, na realidade o processo, né, da doença que ele trouxe, né, para todo o orbe, né, ele afetou a todos, né, de forma direta ou indireta, todo mundo foi afetado, uns mais, outros menos. E isso realmente provoca uma modificação. Agora, naturalmente, nós vamos entendendo o processo de modificação e, consequentemente, adquirindo esperança. Por que a gente adquire a esperança? Porque conforme a gente vai percebendo e entendendo que isso tudo que a gente vive, vivencia, no final das contas, vai nos beneficiar, porque está melhorando o nosso ambiente, está melhorando as nossas estruturas, o resultado final é positivo, você fica esperançoso. E é exatamente isso que está acontecendo. Por mais doloroso que seja o nosso apego, né, a gente perder pessoas próximas, perdermos parentes, é doloroso, é um processo difícil, muito intenso. Mas, da visão espiritual, nós somos eternos, então não existe perda. Pode haver uma separação momentânea, mas ninguém está perdendo ninguém. Os vínculos que foram criados se mantêm, né? Se apertam, se estreitam, né? Se fortalecem ao longo das vidas, das existências. Então, é um processo natural. A gente vai aprimorando. Então, no final de tudo isso, quando a gente supera os problemas, o resultado final sempre é alguém melhor, né? Seja nós aqui ainda encarnados, ou seja nós lá desencarnados, superando o processo, nos melhoramos. Por quê? Porque tudo isso faz com que a gente reflita, onde isso impactou em você, né? Aí é só analisar, olhar para dentro e perceber onde foi que causou maior impacto. Uns ficaram com medo,